Vários planos heterodoxos já haviam sido tentados desde meados da década de 1980. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor. Todos envolviam congelamento de preços. O governo congelava os preços, mas continuava imprimindo dinheiro corajosamente, o que significa que os geniais burocratas restringiam a oferta, mas estimulavam a demanda. Ao final de cada plano, a inflação de preços ressurgia com vigor redobrado. A pedidos do Fernando Henrique Cardoso, economistas da PUC do Rio de Janeiro criaram o Plano Real. O objetivo da reforma monetária era lançar uma moeda cujo valor fosse, se não atrelado, pelo menos muito próximo ao dólar. O Plano Real dependia de 5 fatores essenciais. 1. Zerar o déficit público, justamente o fator que gerava a emissão de dinheiro, desindexar a economia, isto é, acabar com as correções automáticas de preços e salários. 3. Reindexar a economia de acordo com a taxa de câmbio, ou seja, fazer com que preços e salários variassem de acordo com o dólar. 4. Abrir a economia por meio da redução das tarifas de importações. 5. Aumentar acentuadamente as reservas internacionais, isto é, o governo deveria comprar dólares continuamente. O Plano Real foi iniciado oficialmente no dia 27 de fevereiro de 1994, através da medida provisória número 434. O Plano Real foi uma tentativa de estabilização econômica para que houvesse o fim da alta inflação no Brasil. Diferente dos planos anteriores, implementados com fatos como surpresa, feriado bancário, congelamentos e confiscos, o Plano Real foi organizado a longo prazo em 3 etapas. O Plano de Ação Imediata, a criação da Unidade Real de Valor e a implementação da nova moeda, o Real. O resultado evidente foi o fim de quase 3 décadas de inflação elevada e na substituição da antiga moeda pelo Real, a partir de 1º de julho de 1994. Desde o Cruzeiro, que vigorou a partir de 15 de maio de 1970 até 27 de fevereiro de 1976. Uma moeda não ficava tanto tempo em circulação. As medidas. No dia 1º de agosto de 1993, houve a primeira medida. Mudou-se mais uma vez o nome da moeda. Deixava-se chamar Cruzeiro e passava-se a chamar Cruzeiro Real. Programa de Ação Imediata. O Programa de Ação Imediata apontou as seguintes necessidades: corte de gastos públicos de aproximadamente 6 bilhões de dólares no orçamento de 1993, em todos os ministérios. Recuperação da receita através do combate à evasão fiscal, inclusive das grandes empresas. Privatizações de empresas dos setores siderúrgicos, petroquímicos e de fertilizantes. A segunda parte do plano foi a criação da URV, que ocorreu em 1994. Convertendo os salários e benefícios previdenciários. A URV foi apenas um nome técnico para se evitar a palavra dolarização. Na prática, a URV nada mais era do que a cotação do dólar do dia anterior. O objetivo desta indexação em URV era o desindexar toda a economia, apagando aquilo que era chamado de memória inflacionária. Todos os contratos e negociações salariais deveriam ser urvizados. A intenção era fazer com que no dia da transição do Cruzeiro Real para o Real, os preços fossem exatamente aqueles do dia anterior, de modo a não gerar sobressaltos nem confusão. Finalmente, no dia 30 de junho, todas as contas bancárias, todas as aplicações e investimentos foram automaticamente convertidos em real. Morria o Cruzeiro Real, e na sexta-feira, dia 1º de julho, nascia o real, valendo exatamente $1. Toda a base monetária foi trocada de acordo com esta paridade. Quem estivesse em posse de cédulas de Cruzeiro Real deveria trocá-las nos bancos por cédulas e moedas de real. Foi estabelecida a igualdade nos valores de reais e dólares, defendida através da política de intervenção, na qual o governo promoveu a venda de dólares e o aumento das taxas de juros nos momentos de pressão econômica. O capital especulativo internacional foi atraído pelas altas taxas de juros, o que aumentou as reservas cambiais, mas causou certa dependência da política cambial a esses investimentos não confiáveis em caso de oscilações econômicas.
As políticas econômicas neoliberais originadas no governo Collor foram reforçadas através de políticas públicas como a privatização de empresas estatais, a abertura do mercado, da livre negociação salarial e da liberação de capital, entre outras. Tais medidas alteraram o padrão de acumulação de capital do Brasil. Atualmente, com o objetivo de estabilizar a economia brasileira, o Plano Real completou 19 anos agora em 2013. Com uma moeda mais forte, o Brasil importou mais e a oferta de produtos cresceu. No ano em que completa 19 anos, temos vários exemplos de itens que subiram mais que o percentual da inflação. Combustíveis. Apesar das inúmeras intervenções do governo para conter a alta dos preços dos combustíveis como forma de conter a inflação, o item foi o que mais subiu nos últimos 19 anos. Transporte público. Origem de toda a onda de protestos instalados no Brasil, os preços do transporte público avançaram 647% nos últimos 19 anos. Plano de saúde. O aumento das tarifas cobradas pelas operadoras de planos de saúde foi de 525% no período, diz o IBGE. Aluguel. A alta demanda por moradia, apesar da expansão do mercado imobiliário resultante do aumento do crédito, fez com que o item aluguel acumulasse a segunda maior inflação do período, 773%. Serviços pessoais. O item serviços pessoais, que faz parte do IPCA, tem entre seus componentes os serviços domésticos de manicure, costureira e cabeleireiro. O aumento de preços no período é de 597%, segundo o IBGE. Fumo. A indústria do tabaco também contribuiu com uma das maiores altas do período. Os preços do item fumo subiram 508%.